Bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou a Diana Carvalho. Hoje temos como convidado o António Brito Guterres, colaborador da Fundação HCAN, foi também coordenador do Centro de Experimentação Artística do Val da Amoreira e do projeto Sementes, pertencente ao programa Escolhas. Chefe do projeto Iniciativa Bairros Críticos, é fundador também da Stress FM, apoia associações de base local na Grande Lisboa, é professor no curso de especialização em territórios colaborativos do ISCTE, onde é também investigador. Bem-vindo. Obrigado. Tens falado de toda uma parte invisível da cidade de Lisboa, mas ao mesmo tempo esta cidade invisível tem milhares de pessoas e estas produzem, por exemplo, músicas com milhões de visualizações. Isto é ser-se invisível? Essa é uma boa questão. Outro dia estava a ter essa discussão com o diretor da Blitz. E ele dizia-me assim, tu estavas a argumentar os dois, ele dizia, então, mas se calhar é suposto eles serem invisíveis. Como quem diz, já não têm sequer a escala crítica para estarem na frente, no mainstream, certa. E isso é um bom... Sei lá, o que ele está a dizer é interessante porque o que eu uso a música, ou usei a música, por exemplo, no TEDx, enquanto analogia para isso estar a acontecer, não é? Claro que algumas pessoas agarraram nesse discurso e nessa conversa, naturalmente, cada uma pegou no que lhe interessou mais e puxou para a cena da música. E pronto, eu tenho ajudado a revelar e a apoiar esses músicos, etc. Mas o que mete-me impressão, e por isso é que eu usei a música como um alibi para essa história, porque acho que as pessoas ligam-se bastante bem à música, a questão fundamental são as pessoas que são invisíveis. E invisíveis em várias questões, e podemos debater mais à frente. A parte da música acaba por ser uma parte que afeta a todos, portanto, se eu mostrar um artista que tem não sei quantos milhões de visualizações, não sei quantos engagements no YouTube, de partilhas, de comentários, de cruzar tudo para provar que aquilo não é tanga, diz bastante sobre o que está a acontecer no terreno. Estás a ver? E o facto de elas serem invisíveis, e até houve a Joana Guzmão Henriques fez uma reportagem sobre isso há pouco, e quase todos diziam naturalmente que eles são invisíveis porque são do bairro, porque são africanos, porque... Portanto, a questão da invisibilidade que eu queria falar aí é a música enquanto exemplo, mas de facto é as pessoas que são invisíveis. O que elas fazem, o que elas decidem, a sua capacidade de tomar decisões sobre o mundo onde estão, é que é de facto invisível. Portanto, isso é que é o preocupante para mim, apesar da música ser uma boa analogia, nesse caso, para pôr o resto do pessoal a que eu tento falar sobre isso, a pensar sobre essa invisibilidade. Portanto, de facto, elas não são invisíveis, elas existem, isso para responder à tua pergunta. Então é longe de ter ao seu alcance meios de produção e capacidade de decisão que é suposta haver numa democracia, pelo menos como é descrita do ponto de vista da lei. Então, e dirias que então essa visibilidade está a mostrar essa invisibilidade? Sendo que a verdade, pode ser curioso, né? Na verdade sou um gajo como eu que veio do centro de Lisboa e que trabalha há muitos anos a fazer ter feito esse interface, né? Estar ali naquele sítio de ligar mundos que permitem estar ligados, mas não estão, né? Mas olha, está tudo tão bem organizado que de facto as cenas são, ou seja, se por um lado criou-se uma visibilidade grande através de recursos novos, e acho que sim, não dá para desprezar esse lado, que é a maneira como as pessoas sabem que estão longe dos meios de produção, estão longe dos palcos, estão longe dos lugares de decisão, mas ainda assim auto-organizam-se para criar itinerários que lhes permitam partilhar, e partilhar a várias escalas. Pode ser partilhar uma cena que estou em casa a fazer, que eu acho genuíno, que te faças cultura, ou que exprimas só para ti ou para os teus familiares, ou também no caso de querer ser algo mais do que isso, conseguires arranjar um circuito em que isso acontece. Agora, o facto de isso existir, e em alguns casos concretos ter explodido e fazer um percurso paralelo em que até dá dinheiro e como é o caso, por exemplo, do DJ Tel, ele ganha dinheiro, canta em vários sítios, discotecas, vai lá fora, não deixa de ser curioso, até na parte da música, como exemplo, que nunca tinham tido espaço num sítio de representação formal, por exemplo, e não digo só em Lisboa, digo em qualquer sítio formal, qualquer cidade que pertence à Grande Lisboa, seja um anfiteatro na Moita, como seja um anfiteatro seria mais formal no meio de Lisboa. Isso simplesmente não aconteceu. Portanto, eles conseguiram ainda bem criar um espaço e um itinerário para safarem-se para além disso, dessa proibição ou desse não acesso, mas conseguiram safar-se, sim. Mas quando tu dizes eles, quem é que são essas pessoas? Pois, a questão são lisboetas, já. Há uma... Quão diferentes é que são as pessoas que vivem nesses territórios das pessoas
que são visíveis, não? Mas pronto, essa é a questão que eu quero tentar debater agora. Tem que ser o problema de quando apresentas uma coisa com esse nome, não é? Na altura tinha esse nome, às tantas estás a criar um bocadinho de fronteira também, não é? Mas, por exemplo, eu tenho uma maneira de olhar para a cidade que é olho para o chão. E porquê? Porque nós dividimos as coisas muito, direitos, não ter direitos, ter acesso, votar, não é? Ficamos ali naquelas questões, e quando olho para o chão, tipo, estão lá, é um bocado figurado, não é? Estão lá aos pés de toda a gente. O que quer dizer com isto? Por exemplo, eu estou numa rua, imagina, estou a trabalhar numa rua, normalmente trabalho em escalas melhores, mas estou numa rua, e olho para a rua, e olho para o número de janelas que estão lá, para o número de pessoas que pisam o chão e penso, todas as pessoas que estão aqui têm que ter a capacidade de, se quiserem, terem coisas a dizer sobre o que está a acontecer aqui. Então tem uma analogia que eu uso para às vezes pensar que quando falamos no abstrato, em democracia, quem vota, não sei o quê, o recurso que eu tenho que pensar, não, como é que eu vou pensar de maneira que toda a gente possa participar. Portanto, de facto, essas pessoas são pessoas da cidade de Lisboa, essa é a questão, são pessoas que pisam o chão. Depois podem não ter documentos, podem estar afastados já, ter criado um próprio discurso de afastamento de participar por haver layers e layers de questões estruturais que as põem nesse sítio, estás a ver? Mas a minha conversa, a minha luta é um bocado tipo olhar francamente para esse pessoal todo e pensar, não, ele existe, ele está cá, bora parar de fingir que... Bora parar de ser autistas, de fingir que temos uma democracia que é A e a cena é B, bora parar de contar na história de Portugal, na escola, assim, os descobrimentos daquela maneira e bora refletir sobre o papel que tivemos, não é? Portanto, bora, estás a ver, deixar de fazer autismo e contar com toda a gente. E a ideia é um bocado essa, é aquele exemplo que eu dei do chão, um bocado desse, tipo, olho para o chão de um sítio e vejo que está ali os pés de toda a gente. Estas pessoas todas têm que ter a capacidade de poder decidir ou tomar decisões ou ter acesso aos direitos ou aos meios de produção. Ao contrário, quando nós pensamos em abstrato, que, por exemplo, se olhares, por exemplo, para a linha de Sintra, que se calhar partir pessoalmente de luz para cima, se pensares nisso enquanto a última dimensão de layers da cidade, né, o terceiro anel, mais recente, anos 80, 90, e se olhares para a estrutura de onde é que esse pessoal vem, que vem de layers de imigração, muitos deles de fora de Portugal, e às tantas vais ver quem é que vota, e autárquicas, que é aquelas que o pessoal vota mais, só um bocadinho mais de um terço é que vota. É só para teres uma ideia, tipo, de umas autárquicas para as outras, portanto, das penúltimas para as últimas, ainda baixou 8%. Portanto, imagina, neste momento vais para a linha de Sintra e votam 30 e pouco por cento das pessoas, estás a ver? E porquê é que as outras não votam? Há um bocado a questão da participação, mas tem um bocado mais a ver com outras histórias, né? Mais profundas, acho eu. Mas e qual é que achas que é o papel do poder central, não é? Daqueles que são votados, em fazer com que as pessoas participem mais? Eu acho que... Ok, vou voltar à parte base, porque assim... como é que é de explicar isto de maneira a ter uma analogia de discurso fixe, porque eu não está a perceber. Se eu agarrar numa câmara de filmar, num sítio no meu trabalho, e assim de surpresa, for por uma esquina e perguntar quem é que já votou, todas as pessoas vão dizer que não votaram. Há um desinteresse, por um lado, mas há também uma série de estruturas que afastaram as pessoas de tomar essa decisão. E, por exemplo, uma coisa que raramente falamos em Grande Lisboa, a quantidade de pessoal que não tem documentos. Não tem simplesmente documentos. Tipo, nasceu cá, mas não tem documentos de cidadania portuguesa e às vezes nem consegue, por questões burocráticas, tens que pagar dinheiro cá para abrir um processo cá que demora X meses a concluir e nesses X meses tem que ter o documento de Angola, por exemplo, de certidão de criminalidade, por exemplo, tem que chegar a tempo desse processo que tu abriste, senão depois fecha, começas de novo. A quantidade de pessoal que simplesmente não vota, estás a ver, nem consegue, nem pode votar, é incrível. E depois, as cenas já estão feitas sempre muito de cima para baixo e isso faz com que haja... A sociedade mudou francamente, estás a ver, e faz com que haja um autismo brutal do ponto de vista de quem planeia, de quem pensa. E, portanto, acho que tens que começar a olhar para a base e, por exemplo, eu estava há bocado a dizer que o afastamento é estrutural e é forte. Como é que eu no 5º ano, na 4ª classe, tenho um professor de história branco, vou expor, posso ser um professor de história branco ou preto, não interessa, mas isso é uma analogia para tu perceberes. E estás num bairro e tal, na Grande Lisboa, onde uma turma de 30 alunos, 20 e tal, tem uma descendência africana, os que não têm até percebem o contexto, e a pessoa está a contar uma história de que o primeiro grande empreendedorismo português foi a escravatura. Por exemplo, este é um exemplo bem simples, estás a ver? Mas agora imaginem isto, estás a ver? Posto num conjunto de leis boeda grande, o que é que te leva a nível de estás afastado das decisões de... Por exemplo, tu nasces, as pessoas não têm noção disto, mas em muitos sítios da Grande Lisboa tu nasces e tens logo uma assistente social em cima de ti, por uma simples razão. Porque
estás numa casa de alojamento. Casa de alojamento, o número de pessoas que estão lá é controlado por uma entidade pública ou privada, mas de interesse público, seja uma empresa municipal, seja a própria autarquia, ou até o Estado através do IRU. Controlam as pessoas que lá moram, controlam o teu trabalho para saber se a renda aumenta ou diminui. Logo que tu nasces, sabem que vais para uma escola específica de pré-infância que não há oferta pública, como vocês já não sabem, mas a parte das pessoas que são pais sabem, que é não há oferta pública para pessoal que ser nascido, não é? Então o que acontece? Quem vai para a cena pública disso é pessoal muito pouco. Vais logo parar aí. Vais parar uma escola que tem lá uma turma especial logo a partir do 5º ano. Estás a ver? E depois, assim sucessivamente. Não é? No outro dia, um miúdo num projeto que eu estava, numa conferência, dizia: o meu sonho era não ser preso. Um dia, às tantas, tu pensas, estás tão controlado, tantos layers de controle, estás a ver? Em que todos decidem sobre ti e tu não decides nada, sequer sobre ti. Claro que decides, mas está feito de maneira a isso ser o menor possível, que torna impossível que as pessoas se sintam afetadas no sentido aqui de filiação, com a cidade em que estão, em participar, em mudar, porque elas não acreditam mesmo que aquelas pessoas lhes vão representar, que vão fazer alguma coisa por elas. E, portanto, essa questão tem a ver com a filiação. Se tu não sentes apego onde tu estás, se não sentes que onde estás te puxa para tu co-construires onde estás, dificilmente vais querer participar. E, por exemplo, se olhares para o meu feed de Facebook no dia de eleições, tu vais ver alguns amigos meus que aqui de Centro de Lisboa estão a falarem dos resultados, e a outra metade do meu feed de Facebook é tudo pessoal tipo, nem sabe que aquilo aconteceu. Tal é desconfiança, já não é desconfiança, já é outro nível, tipo, já nem sequer estão aí, já nem sequer isso é considerado, estás a ver? E portanto, é complicado por assim o pessoal a participar e termos uma democracia sequer representativa. Aliás, tipo, isto de olhar para o chão da cidade, como estava a dizer há bocado, vou dar aqui um exemplo interessante que eu nem gosto muito de usar porque sinto que ainda é bastante colonialista, mas, portanto, olhas para a Seleção Nacional. Este é um exemplo da clássico, mas pronto. E naquela cena até que se falava disso, né? Que olhamos muito para a cena física, desportiva ainda em relação a todo tipo de pessoas diferentes que podem compor um mosaico de uma cidade e de uma sociedade no desporto, porque cenas bem físicas, não é? Isso faz-me ter uma analogia para mim colonial bada grande, estás a ver? E de repente, mas de facto se tu olhares para a seleção portuguesa e se vires que tem 7 ou 8 pessoas de descendência africana, um cigano, 3 supostamente portugueses que nasceram já em França, ou pá, eu olho para aquilo, são 23 e sinto mais ou menos alguma representatividade, estás a ver, do tal chão da cidade que eu falei, da cidade que eu piso todos os dias. Sinto ali, olho para ali do ponto de vista até estético, estás a ver, olha, mas depois tu olhas para a política, parlamento, para a cultura, todos os campos institucionais e tu não vês aquele pessoal nem pensar, estás a ver, só no desporto. Portanto, isto, ou seja, imagina a desfiliação que existe tão grande no ponto de as pessoas como é que vão participar numa cena que não é? Por exemplo, se tu vires, isso é curioso, has de reparar uma foto que está aí online que é da tomada de posse da Comissão contra a Discriminação Racial, não sei o quê, uma cena formal que está ligada ao Alto Comissariado para as Migrações. Vais passar com a foto, como dizem os amigos meus, até o antirracismo em Portugal é racista, ou seja, o pessoal nem sequer não vês uma única pessoa que te pareça ser de outra cultura, não é? E isso é bastante suspeito, como os meus amigos africanos dizem, até o pessoal nem se dá o trabalho de disfarçar aqui. Mas tu achas que isso que tu estás a descrever, que não tem representatividade democrática, isso são minorias? Ou... Não, mas é que a questão é que eu não acho que sejam minorias. É que... O que é que define uma minoria? A minoria é uma minoria, é um grupo de pessoas que têm uma identificação qualquer coletiva, não é? Que pode ser, quando falamos disso muitas vezes é com base na nacionalidade ou com base na etnia, que são menos do que o sítio que os alberga. Pronto, isso é uma cena bem simples, não é? Pronto. Isso acontece do ponto de vista de quem dá a cara pelas coisas. Agora, do ponto de vista do chão da sociedade, isso não acontece, estás a ver? Tipo, ou seja, eu não consigo olhar para o pessoal. Nós definimos muito... Eu estou confuso em relação a uma série de cenas, e ainda bem, acho eu, mas... Por exemplo, eu quando comecei assim a estudar e tal, e pensava que era interessante ter uma cena como a francesa, que Portugal imita bastante, de república, somos todos iguais, nem sei o quê, não é? Mas a igualdade não combina com a equidade, portanto também pode destruir ali algumas cenas, não é? Por outro lado, também sempre desgostei um bocado daquela ideia, lembro, por exemplo, de discussões no Brasil brutais sobre isso, sobre a questão de haver cotas, e para haver cotas parte de uma marcação também de raça prévia, não é? Tu defines o teu BI e dizes, eu sou negro, eu sou, no caso do Brasil é pardo, ou os ingleses fazem isso, os americanos fazem isso, depois também fazem uma política de cotas em função disso, não é? Claro que o que eu prefiro é que haja uma sociedade estruturada de tal maneira que
independentemente da tua etnia ou da tua raça, não sei o quê, tinhas acesso aos mesmos meios de educação, de produção, de cultura, etc. Agora, o que eu quero dizer é que nós baseamos muito a questão da nacionalidade. Tu olhas, por exemplo, para um território como o Eiras e dizes, pá, tem 10% de cabo-verdianos, é uma minoria, temos que ver, não sei o quê. Mas se fazemos os bairros todos do Eiras, são quase todos descendentes de cabo-verdianos, são portugueses, fixe, estás a ver? Mas, do ponto de vista cultural, está lá esse pessoal, eu não acho que esse pessoal seja minoria, estás a ver? Acho que Lisboa é feito... Pronto, e ainda há outra história para contar que ainda é mais antiga, que é... Nós habitámos um discurso de... Nós temos minorias e temos imigrantes desde os anos 70. Habitámos esse discurso, tipo, houve os retornados, depois houve um grupo de massivo de pessoal que emigrou dos países africanos por causa da situação económica, depois veio o pessoal do leste, o pessoal da Ásia, o pessoal do Brasil. Temos um bocado esse discurso, não é? Mas esquecemos que Lisboa e Portugal foi formada por uma grande mistura de sítios, tipo, este é um sítio que está nas portas entre o Atlântico e o Mediterrâneo, sempre teve boa da gente a passar aqui. Esquecemos que a cidade portuguesa foi uma cidade esclavagista, e, portanto, habituou-se desde o século XV a trazer para Lisboa e para o resto, até para a agricultura, portanto, outras áreas do país, pessoal que foi escravizado e que foi para cá obrigado para trabalhar, e depois que vieram galegos, e que esse pessoal misturou-se todo, e que há 500 anos vieram os ciganos. E há um momento qualquer da história que eu acho que o Estado Novo e o fim da República, não tinha certeza, mas tipo, a partir do Norte de Matos, fim da Primeira República, o Estado Novo contribuiu para apagar um bocado essa... Quer dizer, já era um bocado apagada, mas para contribuir para usar este discurso que a sociedade portuguesa é de determinada maneira, tem determinado perfil, as pessoas têm determinado perfil, estás a ver? Portanto, há aqui duas questões em relação à tua pergunta. Uma, eu não acho que o pessoal de agora, que está aí nas grandes cidades, especialmente em Lisboa, seja minoria. Acho que sim, o país está um bocado dividido em relação a isso. Lisboa tem muito mais hábito cosmopolita de tipos muito diferentes de migrações, ao contrário do que o Porto. Também tem muita imigração, mas diferente. Mas acho que quem olha para Lisboa, por exemplo, isso para mim não é uma minoria. O pessoal de descendência africana, a cultura africana, para mim é uma cena que sempre fez parte do meu crescimento, desde a minha ignorância, ou seja, desde que eu andava de autocarro e tinha 5, 6 anos e não sabia o que estava a passar, e até minimamente depois ao estudar. Portanto, não, acho que isso é uma grande questão. É o pessoal com práticas culturais, o pessoal com uma história que tem a ver com a África, não é uma minoria em Lisboa de todo. Estás a ver? E o que é que acontece quando se junta todas estas minorias no mesmo território? Quais são as consequências? Quais são todas essas minorias? Vou dizer assim. Aqui dos vertentes estamos a falar importantes. Uma é raça e outra é classe. Né? E as duas, às vezes, têm uma correlação bem forte, às vezes não têm. Por exemplo, Cristina Roldão fez um estudo sobre os afrodescendentes, portanto, aquelas pessoas que eram descendentes de africanos, mesmo que tinham na cidade portuguesa, e obviamente, e depois comparou com o resto da sociedade, supostamente com os que não são afrodescendentes, e era curioso que quanto mais alto era o teu escalão financeiro, tanto de income, não é? Do ponto de vista de IRS, portanto, falar estatisticamente, a diferença entre os brancos e os não brancos era maior. Mas à medida que tu vais para a classe mais baixa, a nível de remuneração, ou seja, recebem menos, por exemplo, salário mínimo e menos, essa diferença esbatia-se, mas ainda assim era significativa. Portanto, ainda assim havia uma diferença, ou seja, entre o pessoal que está na escala mais baixa de remuneração da sociedade, ainda assim uma diferença racial. Isto para explicar o quê? Grande parte desse pessoal que compôs grande parte de Lisboa veio de migrações dos anos 50, 60, os que vieram do êxodo rural, e depois anos 70, 80 que vieram de outros sítios. Não é? E a cena de classe manteve-se, por exemplo, para os não africanos, o pessoal que veio do campo, dos anos 50 e 60, não houve grande mobilidade social também. O pessoal mantém, atenção, tal como não houve para os imigrantes africanos. Não houve, raríssimos os casos, não é? E, infelizmente, os casos que existem, depois tens uma cena interessante de colocar, para mim muito feia, que é a cena da resiliência, não é? Que é, tu agarras naquele exemplo daquele imigrante, não é? Que pode ser o Nelson Évora, como pode ser não sei quem, e mostras como um empreendedor, como um gajo que conseguiu resiliente, e depois tu ficas a pensar, ok, há que te falei, tive a assistente social em cima, esteve na escola especial, levou porrada, sentiu racismo, não sei o quê, e aguentou. Portanto, se ele aguentou, os dois têm que aguentar. Estás a ver? Pronto, isso a mim é ridículo. Tipo, é uma forma até muito crua de te... Para quem pensa que com dois tiros testes, é uma forma muito crua de pôr a coisa, não é? Ela é um resiliente. Pronto. Mas basicamente, o que acontece é, face a uma certa
maneira de te veres a sociedade, uma certa maneira de contar a história. Há bocado estamos a falar, por exemplo, de uma história formal de Portugal que se formou, não é? E que se ensina, não é? Curiosamente, que não muito diferente da que era no Estado Novo, apesar de tudo. É curioso. E não há coisas que aconteciam no Estado Novo que acontecem hoje. Por exemplo, analogias entre classificados o espaço público. Uma nova cena do espaço público, uma nova estátua, nova praça com nomes míticos da cristandade. Ainda há muito esse hábito, que era o que o Estado Novo fazia, mas ainda há muito esse hábito. E isso para dizer que eu perdi-me. Mas dei o toque para continuar. Mas acho que deu o toque. Eu também já te ouvia falar bastantes vezes sobre o facto de, dentro deste território, já há algum tempo, em que se juntava pessoas de várias raças e de várias... Aquilo que no mainstream, como tu também dizes, se chamava minorias. Essa junção fez com que, por exemplo, hoje tenhamos o fado. Ok. Isso não será bom, então? Por essas pessoas todas que nós achamos que são as minorias e que tu dizes que não são, todas juntas, afinal não é bom? Ok, então vou dizer o seguinte. Tu sabes que o fado vem dessa mistura entre ciganos, por exemplo, da tal Severa, com os tocadores africanos, não sei o quê, não é? Mas tu, Ricardo, sabes disso. Ou seja, quer dizer que com isso é... Sem nós termos domínio nenhum sobre essa história, porque estamos aqui, temos que saber o que temos aqui, temos que mudar e discutir se queremos fazê-lo com o que está aqui, e já lá vou. Mas em relação a esse passado, tu não estavas cá, nem tu nem eu. Agora, se nós conseguimos observar essa história de forma como ela é, pode ter um efeito positivo no dia de hoje. Ou seja, se isso fosse, toda a gente soubesse essa história desse melting pot, dos galegos com os gigantes, os africanos, e que isso contribuiu para ter... Agora não, isso não existe. O que existe é que o fado também foi muito usado pelo Estado Novo por isso, mas mantém-se um bocado, de ajudar-te a sintetizar uma certa Portugalidade, um certo aspecto do que é, estás a ver? Se raramente te dizem a história que o fato é feita assim. Portanto, eu e tu sabemos essa história, certo? Mas mais ninguém sabe, muito pouca gente sabe. Portanto, se tu tiveres uma assimilação da história, que é um fenómeno complexo, difícil de julgar, de fechar numa gaveta, que tem vários lados e que tem uma diversidade tal de acontecimentos, estás a ver? Se tiveres isso no teu espírito e se as pessoas forem educadas dessa maneira, eventualmente estão mais abertas para pensar noutras coisas. Portanto, em relação a isso, não consigo colocar, a não ser desta maneira que estou-te a dizer. Estás a ver? Que se eu olhava um passado onde não estava, onde não domino, onde não podia mudar e saber os efeitos positivos que ele pode ter atualmente, estás a ver? Pode ser fixe. Agora, em relação ao que acontece hoje em dia, é verdade que a invenção está muito ligada também a algumas dificuldades. Estás a ver? Agora, também é verdade que o conhecimento sobre as coisas e a democratização desse conhecimento alastrou-se de tal maneira que também é um bocado vergonhoso, não é? Porque não posso comparar o que aconteceu no século XIX nesse sentido com o que está a acontecer agora. Tipo, eu agora sei o que estou a fazer, eu sei que tenho um discurso, uma narrativa oficial e sei que estou a expulsar pessoas para ali e para lá porque não fazem bem parte dessa narrativa, estás a ver? Ou, por exemplo, quando eu venho, os ciganos, é um exemplo ultra clássico, não é? Que até é engraçado, muitas pessoas até têm uma abertura interessante para falar dos africanos, não sei o quê, mas has de repararem, falas dos ciganos, tipo, o tom dispara, o pessoal fica logo politicamente incorreto rapidamente, não querem trabalhar, não querem nem sei o quê, etc. Isso é proporcional, estás a ver, a 500 anos de... E acho que por acaso contigo já falei sobre isso, e até lá no TED, que é às tantas tipo... Pronto, em relação ao chão da cidade, é fixe pensar que essas pessoas estão em Lisboa há tanto tempo quanto eu. Ou seja, os meus avós não são de Lisboa, os avós do pessoal de descendência africana que eu conheço não são de Lisboa. E quando eu olho para o chão, ok, estão todos aqui ao mesmo tempo. Isso por um lado. Quando eu olho para os gigantes ainda é mais grave. Estás a ver? Eles estão cá, há ciganos que de facto moram no campo, etc. Mas os que param aí nos bairros de Lisboa estão cá há imenso tempo. Estás a ver? Por exemplo, ali os maias dali do Alto São João, da Correleira, estão cá pelo menos há 150, 200 anos. Da tradição oral deles, depois eu confirmei até com livros tauromáquicos. O que aconteceu? A construção de uma cidade que aumentou para o nível metropolitano na altura, não agora. Portanto, no princípio do século XX, metropolitano na altura, não é? Que era alastrar para além dos bairros históricos e vir para cima. Esse pessoal é empurrado. Qualquer pessoa que esteja a ouvir o podcast e que vá ao arquivo fotográfico online e meta Avenida de Roma, o arquivo fotográfico municipal de Lisboa, vai ver montes de fotos da abertura da avenida e vai ver acampamentos de ciganos lá. Brutal, temos assim o Presidente da Câmara a abrir a avenida, não é? Isso foi há quanto tempo? Isso anos 30. Abrir a avenida, nem sequer os edifícios estavam prontos, estava a abrir a estrada, não é? E esses ciganos estão lá, que de facto, e depois se reparares bem, assim a fundo, tens montes de fado sobre ciganos. Portanto, imagina, o fado já vem de há imenso tempo, que relatam histórias que eram da convivência de Lisboa. De ela não poder fugir com ele porque ele é cigano, até coisas que têm a ver exatamente com não ver fruição, mas estão lá contadas, estás a ver? E, portanto, se tu não fazes parte de nenhum tipo de narrativa, não tens hipóteses. Por exemplo, os ciganos foram sendo empurrados
até na altura, neste caso concreto, serem empurrados para trás do cemitério, não é? Que era ao fim da cidade, não tinha interesse nenhum. No caso, por exemplo, do pessoal que já veio nos anos 70 e 80, retornados imigrantes africanos, foram colocados em sítios entre concelhos ou limites da cidade na altura, ou em estradas militares que não tinham já interesse nenhum, portanto ninguém tinha interesse em dominá-las, e aos poucos um dia chegaram ao pé e disseram assim: olha, tu agora, por causa do artigo 65, nós temos direito à habitação, vamos-te realojar. Não é? E o pessoal vai, porreiro, anos 90, bora lá ser realojados, está mais que na hora, etc. Mas, por exemplo, nunca ninguém se lembrou de: eu moro aqui há 40 anos e vou fazer uso campeão disto, porque eu tenho direito a decidir para onde é que eu vou. Nunca ninguém se pôs na altura. O pessoal que resistiu, mas não foi assim. A história não passou muito cá para fora. O pessoal de repente agarraram em ti e destruíram completamente o sentido de economia coletiva, de união de laços que tu tinhas, que é muito importante porque são locais onde o público e o privado não tinham interesse, não é? Portanto, o sistema de ensino não tinha interesse neles, as assistentes sociais não entravam lá dentro, o privado estava sem sentidos para aquilo, e portanto o pessoal auto-organizou-se em função da sua sobrevivência, não é? Mas de repente tens uma mudança estrutural da cidade, que deixa de ser industrial e passa a ser, de serviços, finanças, etc, não é? E tens que libertar esses espaços na cidade para outras coisas, para novas tecnologias, para vias rápidas, e metes o pessoal ao fundo. Portanto, se tu olhares bem agora, que já passaram 15 anos, 20, da maior parte dos relojamentos, tu percebes que, ok, aquilo foi um bocado de tramar as pessoas, um bocado de metê-las em gavetas e tirares ainda mais, e acho que isto é importante. Imagina uma cena: os bairros de barracas, ou os bairros de alta construção, por exemplo, que houve depois do 25 de Abril, tem uma cena bem importante. Para já nasceram um bocado de uma rejeição institucional, de ajudar as pessoas a arranjar casa, não sei o quê. Mas tem uma cena brutal, que é o espaço conquistado. Não é? As pessoas fizeram esse espaço, a bem ou mal, não é? E o que tu lhes deste a seguir não tem isso, estás a ver? E outro dia fazer um mapeamento de coisas positivas, coisas menos positivas, de propostas e histórias narrativas ali sobre a Corraleira. Para quem não sabe, estou a falar daquela estrada que muitas pessoas usam atrás do cemitério de São João para ligar quem vem ali das Olaias do Campo Pequeno, para ligar até Paiva Conselho e à Graça, que era para esse descampado, não é? Esse descampado era onde estava a Corraleira, e à volta temos os prédios. Eu fiz uma pergunta muito simples a cada pessoa, que era: escolhe um sítio neste mapa, olha para o mapa do bairro, olha para o mapa e diz-me uma história importante para ti, boa ou má. E a cena impressionante é que tu acumulaste histórias de 100 pessoas, individualmente, e quando fizeste o zoom out, sabe onde é que as histórias estavam todas? Nessa rotunda por toda a gente passa. Portanto, não havia uma única história no espaço construído. E depois ficas a pensar: mas porquê? Estás a ver? Tipo, eles estão há 20 anos no novo espaço. Então tem muito a ver com isso. Todas as histórias têm a ver com as relações antigas da Corraleira. Miúdos de 12 anos contam a história. Miúdos de 12 anos que nunca tiveram no bairro de Barracas contam a história passada, alguns antes de eles terem nascido, no bairro de Barracas. Então repara, tens um espaço novo onde tu não tens uma única história importante da tua vida para relatar, e tens uma rotunda, que é um vazio do antigo bairro, e todas as pessoas contam a história dali, quer tenham nascido ou crescido ali ou não. Estás a ver? Portanto, tem implicações no sentido, ok, a relação que há entre estas pessoas, de tal maneira que é importante, aquelas histórias, mas também o quão de pouco novo e de oportunidades deu um novo espaço. Estás a ver? Portanto, esta parte do espaço conquistado, um espaço de conquistas que é teu, estás a ver, e que tu fizeste, quer seja na barraca, quer seja, porque no bairro ao lado, que não é de barracas, é de autoconstrução, no tempo do Sal, 75, também tinha narrativas, estás a ver, mas tudo que era relojamento não tinha narrativas. Portanto, isso é curioso, a maneira como o espaço conquistado, ou seja, um sítio onde tu participas, a tomar decisão, na forma, na maneira como fazes, é importante para ti, é relevante para ti, ao contrário até de uma cena de um simples exercício de um direito geral, consagrado, que a Câmara diz: vais morar para aqui. É curioso esta diferenciação. Mas tu achas que a maneira de resolver esses problemas e de fazer com que as pessoas comecem a falar sobre eles é fazer intervenções locais como o que tu tens feito no Val da Amoreira e noutras associações, em noutros bairros, em noutros territórios? Olha, acho que a cena em geral está dividida, a política em geral, e quando digo política estou a falar do ponto de vista também partidário, discussão, por exemplo, do que é um conjunto de reivindicações ou de uma coisa que tu vais pôr a sufrágio, mas também da política a nível social, políticas sociais, políticas públicas, etc. Tem normalmente dois eixos. Um é temático, saúde, cultura, educação, não sei o quê, e o outro é por target, não é? Jovens, idosos, crianças, pronto. E a maneira como isto está construído, como começámos nesta entrevista, faz com que haja um distanciamento brutal
entre fazer políticas taxativas e quadradas sobre determinado tipo de assuntos e não estão integradas entre si e estão muito interessantes do que se passa no território. Portanto, quando eu olho para o território para pensar como começar a formular essas políticas, acho que é o melhor sítio, porque quando tu vês as coisas, vês que relação é que tem a escola com a comunidade ou não tem, que relação é que tem a cultura que é feita com a cultura que é feita, por exemplo, pelo município ou pela junta de freguesia daquele território. Ou seja, perceber muito melhor o que está a passar ou o que não está a passar, estás a ver? Por isso permite-te aprender um bocadinho mais, estar mais perto, para além de que consegues aglutinar pessoas à volta de uma filiação muito mais tenue, não é? E menos distanciada, não tem ninguém nos nomes, tipo. Então consegues melhor ver as relações, a interligação e isso aqui. É uma boa maneira de as pessoas começarem a participar, porque, epá, o que eu estava a dizer há bocado, porque tu, pela tua rua, pelo teu lar e depois pelo teu bairro, acho que é quando começas a pensar em intervir, estás a ver? De alguma maneira acho que é uma boa, e aquela analogia que eu falei do chão é uma boa maneira de tu... Porque é que eu prefiro começar a pensar no território e depois nisso? Está tudo tão descolado, estás a ver? Tão longe, não é política... Há bocado estava a assistir política cultural há bocado, numa reunião onde estava antes. E tu pensas assim, política cultural, vou entrevistar quem? Não é? Para discutir política cultural em algum sítio. Vais buscar o gajo do grupo de teatro, vais buscar a pessoa do departamento de cultura da Câmara, vais buscar... tudo está normal. E de repente, consegues mesmo discutir cultura só com isso? Estás a ver? Por exemplo, se eu olhar para uma esquina, para dar o exemplo do território, numa esquina da cidade e mapear nessa esquina o que é de cultura formal, como é que eu posso ver isso? Vou aos sites da Câmara, vou aos sites juntos e vejo o que é cultura. E vejo lá Conservatório de Dança, vejo lá a Associação dos que cantam Vira do Minho, a Associação do Canto Alentejano, vejo lá essas coisas, não é? E essas associações todas têm um lado político, ou seja, estão lá listados, recebem patrocínios, candidatos à Direção-Geral das Artes, não é? Tem essas questões todas. Mas depois, se eu souber o que se passa ali e olho e penso, mas aqui é um estúdio de música de rappers que ninguém sabe, aqui há 4 grupos de dança que ensaiam aqui e ninguém os conhece, não é? Portanto, olhar para o território é uma forma muito interessante de poderes desocultar, estás a ver? Muito o que se está a passar. E vou dar o exemplo que eu até posso fazer uma sugestão a quem está a ouvir, que é agarrem no Google e metam Talid escrito no Google Maps e fala um bocado desta transição de sistema económico de indústria para a questão mais informacional e da finança e as implicações que isso tem depois no território, nas pessoas participarem ou não participarem. Por exemplo, tu olhas para ali e vais encontrar nesse pesquisa que deste do Google uma cena que é o Tagus Park, não é? Toda a gente conhece. E pronto, e estou a dizer isso porque é aquilo que vais reconhecer mais rápido olhar para o mapa. Precisas de uma série de edifícios cromos e tal. Tagus Park veio substituir uma zona interior da cidade que tinha indústrias, tinha a parte agrícola, não é? E que agora isso deixou de existir tudo, e temos a parte da finança, a parte dos nós, de rede. Tagus Park é um sítio para serem altamente qualificadas, empresas que precisam de velocidade de internet, portanto têm que ter uma boa estrutura de nós e de redes. Tens a parte dos bancos que lida com isso lá assediada, não é? E tens da Grande Lisboa, eventualmente, já sei que eles anunciam isso, convém confirmar, mas é o sítio onde tem mais qualificação por metro quadrado. Ok? Pronto. Mesmo ao lado, colado, ao Tagus Park, tens vários quarteirões, todos loteados, mas vazios. Uma espécie de futuro, não é, do imobiliário que ia prosperar e não chegou lá e aquilo faliu. E mesmo colado ao Tagus Park tens aquilo que a Câmara do Oeiras descreve como o seu território mais excluído, que é o bairro dos Navegadores, que é o quê? Que é um realojamento de 99-2000, portanto é um exercício da política deles. Eles diagnóstico é que diz, pessoas com menos qualificação, é o sítio com mais número de pessoas que dependem de rendimento social de inserção, com maior grau de pessoas que chumbam na escola, e é brutal porque tu tens o Tagus Park ao lado do bairro dos Navegadores, colado, e digo-te, é impossível tu chegares ao Tagus Park, perderes-te e entrares no bairro dos Navegadores. Está tudo, ou seja, são vizinhos, está tudo tão bem feito que é impossível. Sítio com maior qualificação do Oeiras, sítio com maior qualificação do Oeiras, um ao lado do outro, os dois produtos do mesmo sistema económico. Não é? Este foi um relojamento de pessoas que estavam onde? No centro e foram parar ali, não é? Porque teve-se de libertar o centro, neste caso era Algés, com outro tipo de estruturas, por a pessoal ali. É tão brutal que as pessoas dos bairros dos Navegadores que trabalham no Tagus Park nem se cruzam com as pessoas qualificadas do Tagus Park. Não é? Vão trabalhar nas limpezas e saem antes dos senhores qualificados entrarem. Então isto é uma boa analogia do que se está a passar. Estás a ver? E é brutal do território porque é vizinho, um ao lado do outro. E é impossível o pessoal perder-se, é impossível o pessoal encontrar-se.
E tens ali duas cenas mesmo. Aliás, quem ler o livro da. Depois há estas cenas, tu, se lês um bocado sobre colonialismo, começas a ver cenas muito parecidas. Estás a ver? E isso é curioso, que é, por exemplo, tu lês, pronto, um bocado de publicidade, a Maria José Lobo Antunes tem um livro baseado sobre o colonialismo. E ela entrevista os militares e a maneira como eles falam do reagrupamento, dos aldeamentos que existiam, portanto, tirar as pessoas da sua comunidade, com a sua organização, com a maneira orgânica como viviam, e de repente vão pô-las em aldeamentos, feitos pelas tropas portuguesas, para controle, não é? Em que de repente passam as tropas portuguesas a decidir como é que eles vão viver, as tropas portuguesas que lhes dão a comida, portanto, tiras completamente a capacidade de empreenderem a sua orgânica económica, não é? E olhar para o relojamento e eles fizeram o mesmo, estás a ver? Olhas para descrições que estão no livro da Joana Gurjão Henriques sobre o racismo, da maneira como as pessoas dos Musex e as pessoas, administradores coloniais, não se cruzavam em determinados momentos de coisas que eram vizinhas, mas tipo, eles iam para limpar e chegavam, iam-se embora antes de todos chegarem. Então, às vezes até olho para o que está a acontecer e é uma estrutura bastante semelhante à colonial, não é? Mas pronto, este exemplo, façam isso, dito ali no Google e vejam como no mesmo espaço tens três cenas, que é tipo, quarteirões luteados para um futuro do real estate que não existiu, pelo menos ali, não é? Passou para o centro da cidade, Tagus Park e mesmo ao lado, tipo, o bairro de alojamento, que nem se cruzam, mas são consequência, vizinhos, não é? E consequência da mesma transformação económica. E então até que ponto é que achas que o Estado tem que se responsabilizar por esta situação e por estes bairros que são construídos de forma mais informal e de pessoas que estão em situações ilegais? Olha, as pessoas estão em situação legais, pronto, ilegais, para mim são muito simples, que é tipo, elas estão cá, não deviam estar ilegais. Portanto, para mim é só isso, tipo, não há grande questão. E vem, cena cultural, assim que, olha, muito está a acontecer hoje, houve uma... Tudo está a acontecer na Europa em geral, e já falaram com outras pessoas sobre isso, tem muito a ver com o pessoal simplesmente não fazer isso, o pessoal negar-se, por exemplo, a falar sobre o colonialismo e assumir isso, estás a ver? Ou seja, esse pessoal está a vir para cá porque a Europa Ocidental e outros andaram a destruir aquilo que tu tens normalmente, se o pessoal venha para cá, estás a ver? A parte do pessoal que eu conheço, refugiado, imigrante, não quis vir para cá, teve de vir para cá, pronto. Para além que sobrepor o ridículo a isso tudo, que é pessoal de cá. É um bocado esse exemplo, não é? Tipo, são pessoas que estão em Lisboa há tanto tempo quanto eu, no sentido de geracional. Portanto, é ridículo não fazerem parte de cá, não serem de cá. Não é? Portanto, isso para mim é logo um direito, para mim devia ser logo óbvio. Em relação ao resto, é muito difícil. Ou seja, uma coisa que eu acho, outra coisa que eu acho que pode acontecer, né? E o que eu acho que pode acontecer não vai ser isso. Ou seja, a tua pergunta pressupõe que eu acho que é possível o Estado fazer isso. Neste momento eu acho que o Estado não consegue fazer isso. Portanto, não consegue olhar para o que está a acontecer, ter o diagnóstico certo, estás a ver? O que é curioso, porque é assim... Por não ter a capacidade? Por não ter a capacidade, nem a vontade, nem o engenho. Hoje em dia, pronto, num país supostamente democrático, como o português, quem está no Estado? Pronto, a nível político é quem é eleito, não é? E também, a maior parte dos funcionários mais altos do Estado são também fruto dessa eleição, embora indiretamente. São colocados lá, ou foram colocados lá, não interessa, por questões partidárias e políticas. Isso só não faz a mínima ideia do que está a acontecer. Quer dizer, faz, a questão é essa. Antes aliava-se muito o conhecimento científico, começou-se a aliar, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, aliar o conhecimento científico ocidental, pronto, apesar de tudo não muito universal, tentar aliar, aliás, ciência política vem um bocado daí, a questão de saber tomar decisões, não é? Vamos tomar decisões cientificamente conhecedoras para tomar a melhor atitude, não é? O que está a acontecer é que quem domina o Estado e a política não o faz por isso. Uma decisão inteligente pode não ser uma decisão eleitoral, não é? Uma decisão acertada pode não ser a decisão que te mantém nesse posto. Portanto, obviamente que é muito difícil acreditar que o Estado vai querer fazer isso, porque o Estado vive de outras coisas, que é neste autismo que eu falei há bocado. Tem pessoas que estão a fazer a brincadeira sozinhas. Mas achas que há espaço em Portugal para movimentos grassroots, como o Black Lives Matter ou como outros movimentos que aparecem muito hoje em dia nos Estados Unidos, não? Acho, mas Portugal tem Nós somos 10 milhões. Sim, mas acho que estás a pôr uma cena curiosa, que é, estás a falar do Black Lives Matter, ou estás a falar, por exemplo, até de muito movimento, e estás a ver agora no Brasil, não é? O que aconteceu no Brasil, estás a ver que a sociedade brasileira está muito mais emancipada ao ponto de estarem-se a passar o que está a acontecer, movimentos sociais, tudo, etc. Imagina, só nessa questão de
dos afrodescendentes, e tens logo um problema muito grave, que é, o que é que se vai pôr a manifestar se não tem documentos? Ou mesmo que eu me manifeste, estás a ver, é que há sempre uma relação, mesmo que eu me vá manifestar, a minha mãe não tem. Portanto, eles não vão a mim ou a minha mãe, ou vão ao meu irmão. Portanto, aqui tens cenas muito complicadas, além da questão óbvia, que antes de isto começar estávamos a falar, que é, quando estás numa precariedade tal, estás a ver, não vais querer arriscar certas coisas. Quando aí não somos uma precariedade deste tipo, que é não ter documentos, nem sequer estar ali, poder ser deportado, por exemplo, porque, para quem não sabe, basta 1 ano de pena de dispensa em Portugal neste momento, se tu não tens documentos de cá, para poder ser deportado. Isso pode perfeitamente acontecer numa manifestação. Isso pode acontecer de seres apanhado 3 vezes a pintar na parede. Pronto, estás a ver? Portanto, é muito difícil conseguir, nesse campo mais, por exemplo, da parte de imigração, conseguir ter um movimento completamente grassroots e com força, porque o pessoal tem sempre essa fragilidade que é brutal. Tu não tens direito de viver oficialmente onde tu estás, é uma cena brutalíssima, não é? Portanto, eu não sei, mas por exemplo, sei que, e comparando com outros países da Europa, e puxando a brasa à sardinha, que é, has de reparar que em muitos sítios na Europa pensa-se, agora está a ver o stress está a ver em França por causa da nova lei laboral, mas em geral pensas muito por cidade, isso é curioso, porque acho que pensar por cidade permite exatamente ver aquilo que estava a dizer, que é quem está, quem não está cá, vamos todos participar, é mais orgânico, permite cruzar cenas. Por exemplo, a luta pela cidade em Hamburgo é uma luta pela habitação, pelos imigrantes de Lampedusa, estás a dizer, estão cá, é para estar cá, é uma luta de cidade, estás a ver? Então consegues muito mais ter uma cena integrada que cruze vários aspectos da vida do que sectorializada. E nós em Portugal temos uma política ainda, mesmo do ponto de vista do grassroots, sectorializada. Tu tens uma associação de defesa dos imigrantes, tens uma associação de defesa da habitação, tens uma do ambiente, estás a ver? Has reparado, correspondem completamente aos setores da política. E noutros países da Europa começas a ter movimentos algo diferenciados em que a parte de cidade e espaço público está muito associada. Por exemplo, a parte dos movimentos sociais que existem, ou dos coletivos que têm existido em Itália, em Espanha, em Nova Iorque, por exemplo, muitos foram reinventados depois do fenómeno do Occupy. Que é curioso. Ou seja, e que é curioso por 2 aspectos. Mas já porque há muito mito, em parte é mito, em parte é verdade, de que a internet foi fundamental e há montes. Tipo, eu lembro na altura estava a fazer o mestrado e fiz a parte de metodologias com o pessoal de comunicação social, não estás bem a ver. Todas as pessoas fizeram sobre isso. Sobre a Primavera Árabe ou sobre o Outono Árabe. Portanto, é que eles estavam a discutir o sucesso via Facebook. Primavera Árabe, estavam a discutir o insucesso via Facebook do Bahrein, não é? Que o Outono Árabe é aquele que falhou, não é? E o que é curioso, tudo está a acontecer, aconteceu na Praça Tahrir, no Egito, e aconteceu ao longo da Europa e em Nova Iorque, foi que uma série de pessoal que se mobilizou muitas vezes pelo Facebook, uma série de pessoas anónimas que nem tinham um portfólio político, no sentido de, eu sou tal, fiz parte da juventude política tal, ou fiz parte do movimento anarquista tal, convergeram em determinado sítio, mas por convergerem em determinado sítio, estarem todas juntas, cruzaram-se novos conhecimentos, não é? Então a partir daí tiveste novos coletivos. Por exemplo, tens bem coletivos de ação direta urbana em Nova Iorque que surgiram daí. Tens de facto uma série de coletivos e novas reorganizações que houve na maneira de estar a contestar, que vem muito desse movimento, estás a ver? Porque implicou lá estar o pessoal mexer-se nas redes sociais, poderes partir para um sítio específico, físico, a partir de uma coisa que te enfatizava, que te atraía, e chegaste lá, cruzaste com pessoas novas que não conhecias e reformulaste nova forma de estar, não é? Mesmo alguns espaços de Lisboa, como por exemplo ali o Requeirão do Zé, isso é bem interessante. Tipo, por exemplo, uma série de movimento orgânico começou a aparecer ali em Lisboa, na zona Almirante Reis, de criar novos espaços. Has de reparar que nenhum deles é comercial, oficialmente. Até podem ter um disfarce coletivo para ser comercial, mas são todos associações ou cooperativas. E isso é muito essa cidade que vem depois disso, não é? Pessoal que se reorganiza. Por exemplo, o Regueirão dos Eixos é um sítio que eu acho que é um bocadinho nada anterior à ocupação do Recio, mas que ganhou muita força depois disso, estás a ver? E neste momento até é tão curioso, repara, até entidades políticas, como os precários e flexíveis, por exemplo, tiveram necessidade de fazer um espaço, tipo, até o mimetismo, não dizer que é mau, dizer que até as entidades mais formais precisaram ter necessidade de, não, tens de ter um espaço na cidade, um espaço neste sítio de convívio, de encontros, estás a ver? E acho que isso mudou um bocado, e acho que a maneira de realmente ter essa associação entre cidade, porque não há que negar, não é que eu seja feliz com isso, do ponto de vista filosófico, mas em parte as pessoas moram em cidades, e o campo que existe hoje em dia é um campo que é formatado a partir da cidade, não é? E portanto, a cidade é o sítio com uma massa crítica brutal de discussão e transformar até o campo. E portanto, acho que esta mudança está a ver um pouco. Até em Lisboa, outro dia
tive essa surpresa que é discutir sobre habitação e de repente tens 500 pessoas. Tipo, portanto, a discussão sobre cidade é bem importante para criar novas formas de olhar, de integrar, de participar, estás a ver? Porque implica as pessoas estarem juntos em determinados sítios, mudar realmente onde estão à sua volta. E de facto, por exemplo, o exemplo que eu dei há bocado no chão, quando estás numa assembleia com 500 pessoas que estão a ocupar o recio, o que está a passar pela cabeça é que as 500 pessoas têm que participar. Não é? Até a organização do espaço é diferente. Não é? Por exemplo, porque que a cena da Assembleia? Porque que a cena dos espaços muito grandes? Porque quando tens movimentos de 500 pessoas, 1000 pessoas que querem todas participar, tens de arranjar uma forma no espaço público, grande, para todos estarem de cara uns para os outros, para todos terem uma roda grande o suficiente. Portanto, esta relação até é engraçada, né? Modificou um bocado o esquema de... Por exemplo, não acho que aumentou o número de votos por causa disso, mas acho que aumentou a imensa participação de fazer coisas, de fazer coletivos, de fazer espaços. Acho que tem sido fundamental para isso. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigada à equipa: Maria Almeida, Bernardo Afonso, Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso, Tomás Pereira, Ricardo Ribeiro. Obrigada, António Brito Guterres. A música é dos Lotus Fever. Visitem-nos em apenasfumaça.pt para mais episódios. Até à próxima. Até à próxima.